Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui quem vos fala é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara. Neste dia, 17 de janeiro, domingo, somos convidados a refletir o Evangelho de São João, no capítulo 1, versículos de 35 a 42. O evangelista João registra que João Batista estava com dois de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. João Batista, importância no início da igreja. Ele é aquele que batiza, o autor do batismo, batiza o próprio Cristo. Ele apresenta o caminho do Senhor, prepara os caminhos do Senhor. Ele é aquele que vivia na justiça, na verdade. E ele apresenta Jesus a seus discípulos. E seus discípulos, ao ouvirem essas palavras, seguiram a Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Jesus se volta num olhar de amor, num olhar de misericórdia, de acolhida daqueles discípulos que agora terão que acolher o novo. A novidade sempre deixa a gente inseguro, desestabiliza a gente. E aqueles que seguiam a João Batista agora vão se tornar discípulos do próprio Cristo. E de cara já percebem que Jesus realmente é um homem extraordinário. Jesus acolhe, se volta, dá atenção, se interessa e pergunta: O que vocês estão procurando? Essa pergunta é uma pergunta muito existencial. Essa pergunta, ela é feita para mim e para você. E com certeza demoraremos uma vida para encontrar esta resposta. E eles então, tentando puxar assunto, disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Eles perguntam a Jesus sobre onde o mestre está, onde ele fica, qual é a sua morada. E Jesus não responde dizendo de um endereço, de uma localidade, mas faz um convite: vinde ver. E os dois foram, viram onde morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. Somente podemos conhecer Jesus convivendo com ele. Havia um ditado antigo que dizia que para conhecer bem uma pessoa era necessário comer uma saca de sal junto com ela. Ou seja, é preciso gastar tempo, convivência. E os discípulos foram conviver com Jesus, foram permanecer com Jesus, ver de perto quem era o Mestre. E esse encontro foi tão importante, foi tão valioso na vida dos discípulos, que eles guardaram até mesmo o horário. Era por volta de 4 horas da tarde. As coisas marcantes na nossa vida, a gente sempre guarda o dia, guarda o horário, o sentimento. As coisas marcantes não são esquecidas pelo nosso coração. E os discípulos guardaram aquele momento como um momento marcante em que eles encontraram o Messias, o Salvador, o Rei de Israel. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João Batista e seguiram Jesus. O evangelista João apresenta o nome de um dos dois discípulos de João que seguiram Jesus. Mas quem é o outro discípulo? Por que o evangelista João não disse o seu nome? João omitiu o seu nome de propósito, porque o segundo discípulo sou eu, é você, que ouve, que lê, que medita este evangelho. Nós somos convidados hoje a seguir Jesus de perto na Eucaristia, seguir Jesus de perto na oração, seguir Jesus de perto na caridade, na convivência com Jesus, no pensamento vivo no nosso coração. Então, André foi até o encontro de seu irmão Simão. Ele disse: Encontramos o Messias. E André conduziu Simão até Jesus.
Todo discípulo se torna também catequista. Vejam que João, o grande discípulo de Cristo, apresentou a André a Jesus e está nos apresentando a Jesus. André apresentou a Pedro a Jesus. Então, aquele que se tornou discípulo se torna também aquele que é o condutor, um guia para orientar o povo ao encontro de Jesus. E o olhar de Jesus se destaca mais uma vez. Aquele que olhou para André com amor, agora olhou bem para Pedro e disse: Tu és Simão, filho de João, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Jesus chama a Pedro para ser a rocha firme, a pedra fundamental da construção da sua igreja, uma igreja de amor e de justiça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.